dia, professores! Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui da comunidade Professor Z, da Gen Z Inovação Pedagógica. Me chamo Beatriz e hoje a gente está no nosso segundo webinar sobre ferramentas do Google. Então, a Google nos disponibiliza de forma gratuita inúmeras ferramentas que a gente pode estar utilizando nas nossas salas de aula para potencializar o engajamento, para a gente inovar em sala de aula e incluir a tecnologia. E esse tema se faz muito relevante nesse ambiente que nós estamos e que recentemente, mais especificamente, na quinta-feira, por exemplo, a Unesco, junto com a ONU, publicou uma carta considerando aí sobre especialmente o uso da inteligência artificial em sala de aula. Então, ela pede que, de forma urgente, os professores sejam treinados para o uso da inteligência artificial, mas não só isso, para que os professores sejam treinados para o uso da tecnologia em sala de aula. Por quê? Eu gosto, e é uma opinião muito pessoal minha, de que tecnologia e inteligência artificial devem ser utilizadas em sala de aula. Está aí, né? O universo nos proporciona essas tecnologias e eu acredito muito que a gente tem que utilizar, porque as nossas crianças, os jovens, os adultos têm acesso à tecnologia, à inteligência artificial nas suas casas, certo? Então, nós, professores, temos o papel de trazer essa tecnologia, de aproximar o dia a dia dos nossos estudantes, porque é o que eles vivem nas suas casas, nas suas famílias, aproximar na sala de aula. Qual é o ponto mais importante aqui? Como o professor vai utilizar e quais são as estratégias que devem ser utilizadas nesse tipo de ferramenta, como a tecnologia de modo geral e a inteligência artificial. Então, para quem está chegando aqui hoje nesse segundo webinar, o que são as ferramentas Google? O Google, no seu Workspace, disponibiliza para nós um emaranhado de ferramentas que a gente pode utilizar em sala de aula para potencializar, melhorar o engajamento, trazer o aluno para mais perto do professor, fazer e realizar atividades inovadoras com os nossos alunos. Então, as ferramentas são um conjunto de recursos gratuitos que você pode acessar utilizando a sua conta Google do Gmail normal, tá? O que eu chamo a atenção para vocês aqui é que muitas instituições de ensino acabam tendo, os professores acabam tendo, né, o e-mail institucional, porque a instituição disponibiliza e o professor acaba utilizando. E aí tem um detalhe bem importante que eu gosto de lembrar vocês, é que se a sua instituição não assina todo o pacote das ferramentas Google, você não vai ter acesso, tá, a todos os aplicativos que a Google disponibiliza para nós de forma gratuita. Então, a gente tem um site específico, mas eu vou mostrar para vocês como é que a gente acessa todas essas ferramentas. Na aula passada, a gente falou um pouquinho da utilização do Jamboard e do Google Arts and Cultures. Hoje, nós vamos falar um pouquinho de como aplicar e utilizar e as estratégias para o uso do Google Forms e também do Google Earth. Então, cada aula, como a gente tem aí 30 minutinhos, mais ou menos, a gente fala de duas ferramentas, certo? Então, o Google Workspace nos disponibiliza uma gama de ferramentas, inclusive uma delas nós estamos aqui utilizando hoje, na verdade, duas delas, que é o Google Meet, uma ferramenta para transmissão online, ao vivo, e também pode ser feito transmissão, né? Nós também temos a agenda, que no caso eu fiz um agendamento na minha agenda e mandei para todos vocês o link. Então, já são ferramentas que a gente pode utilizar, mas em outro momento eu também quero compartilhar com vocês de forma estratégica. E hoje, de uma forma muito especial, eu quero compartilhar com vocês um lançamento aqui da comunidade Professor Z, da Gen Z Inovação, que eu vou estar disponibilizando para vocês nos próximos dias, especialmente na semana que vem, um lançamento de um curso com todas as ferramentas Google para vocês. Absolutamente todas elas. Então, aqui está o QR Code que vocês já podem acessar e na comunidade específica do curso Dominando as Ferramentas Google, para que eu possa compartilhar com vocês um pouco mais das ferramentas lá. Vamos falar das certificações
Google, que também é uma inovação para os professores e uma forma de você ter reconhecimento na sua instituição de ensino. Então, sintam-se à vontade para entrar na comunidade Dominando as Ferramentas Google, que lá a gente vai compartilhar muito mais e também eu vou falar um pouquinho mais desse curso, que é um curso inovador, né? É o curso mais completo do mercado hoje com ferramentas Google e todas de uma forma muito acessível para que você possa trabalhar na sua sala de aula e no seu computador. E utilizando já estratégias diretas para a sala de aula, tá, pessoal? Por quê? A gente acaba utilizando as ferramentas Google todos os dias, certo? Todos nós acabamos utilizando um e-mail, o Meet, a agenda, certo? Mas a gente não tem esse viés de aplicação para a sala de aula. E nesse curso, o viés vai ser, a ênfase do curso vai ser a aplicação das ferramentas Google em sala de aula. Então, acessem o QR Code e não fiquem fora dessa comunidade também de ferramentas, onde a gente vai falar um pouquinho mais especificamente lá sobre o Google. Então, vamos lá, professores? Estão preparados? Todo mundo a postos nos seus computadores, com os seus, as suas contas Google abertas, disponíveis? Eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês agora, neste momento. Compartilhando a minha tela, eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como a gente acessa essas ferramentas e, como eu falei, hoje nós vamos trabalhar duas ferramentas. Vamos trabalhar o Google Forms, que é o Google Formulários, né? Como a gente pode utilizar e aplicar o formulário em sala de aula. E também vou estar mostrando para vocês como a gente utiliza o Google Earth. Professores, então, a partir do momento que vocês abrem uma página da web, da Google, vocês podem subir aqui no canto superior direito, vocês vão em Google Aplicativos. Aqui, se vocês já estão logados na conta de e-mail de vocês, vai abrir todos os aplicativos disponíveis pela Google, todos eles, que são muitos, né? Todos eles disponíveis de uma forma gratuita para você, e que você pode utilizar para impulsionar, para inovar, para incluir tecnologia na sua sala de aula. Vamos lá. Hoje a ferramenta que a gente vai trabalhar, número 1, é o Google Formulários. Então, para você acessar o Google Formulários, você vai encontrar no seu computador. Se ele tiver em inglês, muitas vezes ele vai aparecer aqui Google Forms. Se não, vai aparecer em português direto Formulários. Clique em Google Formulários, vai abrir essa página. Eu já tenho várias ferramentas aqui abertas, né? Vários formulários. Mas se você nunca criou um formulário, não vai aparecer nada aqui para você. Você vai vir aqui em clicar nesse mais, que tem aqui. Clicando nesse mais, ele vai abrir essa página aqui. Vejam que nós não temos absolutamente nada aqui. Como e quais estratégias você pode estar utilizando o Google Formulários? O Google Forms você pode utilizar de diferentes formas em sala de aula. Uma das formas é, número 1, você pode fazer baseado, né, em algumas ferramentas que a gente tem hoje para avaliar e para aplicar, para entender um pouquinho mais do que o aluno deseja em sala de aula. Você, por exemplo, pode utilizar um Google Formulários no início do ano, né, ou no meio do ano, pedindo para o aluno quais ferramentas ele gostaria de utilizar em sala de aula, dicas e sugestões. Por quê? Toda vez que a gente faz isso, toda vez que a gente pede para o aluno o que ele quer ver na sala de aula, ele se sente parte do processo de ensino e aprendizagem. E se sentir parte do processo de ensino e aprendizagem é uma etapa fundamental para a gente garantir que esse aluno realmente vai aprender a nossa disciplina. Então, um conselho de ouro, assim, uma dica de ouro que eu dou para vocês, todo início do ano, sempre que possível, ou todo início de semestre, quando você pega uma turma nova, faça esse formulário. Você monta o teu formulário com as estratégias de acordo com a tua disciplina, né, e envia para esse aluno, para todos os teus alunos. Você pode enviar via link e você vai pedir ali perguntas, o que ele gostaria que ferramentas ele gostaria de utilizar em sala de aula, sugestões que o aluno pode te dar para cumprir a ementa. Os nossos alunos de hoje, especialmente geração Alfa e geração Z, eles são extremamente criativos e inteligentes. E a eles nos ajudam muito a montar o nosso cronograma de aula.
e dar dicas, porque às vezes nós professores, a gente está na correria do dia a dia, a gente não tem tanta criatividade, e a gente acaba fazendo sempre a mesma metodologia de aula. Então, essa é uma das possibilidades, usar o Forms para fazer uma investigação, para avaliar o que o teu aluno deseja para a tua disciplina. Outras coisas que a gente pode utilizar o Forms para fazer questionários, fazer questão de estudo, para fazer algumas outras atividades interativas com os alunos, que eu vou mostrando aqui ao passo a passo. Eu posso fazer provas pelo Forms também. Veja, você está incluindo tecnologia e, além disso, você está impactando no nosso meio ambiente, porque a partir do momento que você faz uma prova online aqui pelo Forms, você deixa de estar fazendo a impressão, por exemplo, certo? Além disso, você também pode estar utilizando esse Google Forms para entender como que está indo a sua disciplina, professor. Então, não espere vir aquela avaliação da tua gestão, né? Professores que são excepcionais, que realmente querem se destacar no mercado, eles estão preocupados com como o aluno está se sentindo na sua aula. E aí você pode criar o seu Forms, solicitando para o teu aluno responder, manda esse link e o aluno vai te dar dicas de como está indo o seu desenvolvimento em sala de aula. Então, não espere a tua gestão te chamar. Haja antes disso acontecer. Então, como é que a gente vai montar o Google Forms? Agora eu vou dar estratégias e dicas para vocês para montar esse Google Forms. Primeira coisa aqui, você pode colocar um título. Vamos colocar aqui, colocar formulário. Professor Z. Vejam, eu posso colocar o título, se você vai usar como uma prova, vai utilizar como uma análise, como um feedback, você pode colocar o título aqui. Você pode fazer uma descrição, por exemplo, aqui se for uma prova, se for um trabalho, você pode fazer todo um descritivo aqui de como é que você quer que o aluno faça, tudo mais. Aqui você tem as opções de negritar, de colocar em itálico, de sublinhar. Se você desejar, por exemplo, você pode inserir um link. Você quer que o aluno responda 10 questões e, para isso, você vai colocar um vídeo aqui. Você pode incluir um vídeo do YouTube, por exemplo, e isso é muito legal, porque muitas vezes você refresca aí o conteúdo para esse aluno estar respondendo. Você pode colocar lista numerada e lista de marcadores. Aqui, então, eu vou colocar uma pergunta muito simples aqui, só para exemplificando para vocês como é que a gente faz, tá? Quando eu coloco aqui a pergunta, professores, eu tenho a opção também de colocar uma imagem. Você pode, vou dar um exemplo, uma disciplina de inglês, uma disciplina de matemática, que precisa aí muitas vezes uma imagem. Em inglês, o professor deu um texto e quer colocar uma imagem que represente aquele texto. Pode colocar aqui. De matemática, o professor precisa colocar uma fórmula, pode incluir essa fórmula aqui, né? Já na pergunta, aqui também nós temos todos os itens. Você quer que o aluno assista um vídeo para depois responder a sua pergunta. É muito bacana. O Google Formulários, ele funciona muito bem, professores. Especialmente eu gosto, assim, de estar utilizando até como forma de revisão de conteúdo, porque você pode incluir muito material aqui. Então, feita a sua pergunta, você pode utilizar como esse aluno vai responder. E aí fica a teu critério. Por exemplo, o Google, ele é extremamente intuitivo. Então, de acordo com o que você escreve ali, ele já vai puxar uma melhor opção de resposta. Mas você também pode adaptar essa opção de resposta. Você pode colocar resposta curta, um parágrafo. Você quer que o aluno escreva um texto, você quer que esse aluno escreva, por exemplo, faça uma redação aqui, de acordo com um vídeo, no caso de português, letras, né? Você quer que o aluno veja um vídeo e faça uma redação, você pode colocar parágrafo, questões de múltipla escolha, caixas de seleção, lista suspensa, o aluno vai movimentar essa lista, fazer um upload de arquivo. O que é isso? Você quer que o aluno execute uma ação, por exemplo, ele vai ter que fazer aula de ciências, né? O aluno vai ter que fazer um experimento na sua casa, o aluno vai ter que fazer
fazer um cálculo e o professor quer ver o cálculo do aluno, pede para o aluno tirar foto e faz o upload do arquivo aqui. Uma escala linear, por exemplo, de 1 a 5, né? Grade de múltipla escolha, o aluno pode escolher mais de uma. Você quer data, por exemplo, qual foi o dia do nascimento do Darwin? Você pode colocar a data aqui, um horário. Então, o Google te dá essas opções todas de resposta. Isso é muito bom e muito dinâmico, porque você pode fazer várias opções de respostas e, por exemplo, foto é uma coisa que os alunos gostam bastante, tá? De incluir foto. Ele fez uma ação na sua casa e incluiu uma foto aqui. Ou, o professor está trabalhando alguma coisa com esse aluno, vou pensar em matemática, né? E o aluno foi ao mercado, aí um poucos maiores, comprou um item X e voltou troco e o professor pediu para mandar uma foto. Estou pensando em estratégias, tá, pessoal? Você pode pedir para o aluno mandar foto desses valores do item que ele comprou por R$10, R$20, que podem ser atividades que feitas junto com a família, por exemplo. Teve que fazer uma contação de história, depois bem pequenininhos, né? Fez uma contação de história e a família, como a criança teve que fazer uma atividade, pede para incluir foto, certo? Então, aqui são as opções. Profs, muito importante aqui, tá? Sempre que vocês desejam que realmente não possa passar, que tem que responder, tem que selecionar aqui. Obrigatoriamente tem que ter uma resposta, tá? Aqui nós temos algumas opções também. Limitar uma resposta por coluna ou ordenar linhas aleatoriamente, certo? Professores, aqui do lado, no canto direito de vocês vão ver que tem mais, que é adicionar uma nova pergunta, porque você pode usar o Google Forms para fazer inúmeras perguntas, importar perguntas, se você já fez uma pergunta, adicionar um título de descrição, incluir uma imagem na sua pergunta, incluir um vídeo, ou ainda adicionar sessão. O que é esse adicionar sessão? Eu vou clicar aqui. Vejam que ele separou o formulário na parte número 1 e na parte número 2. Isso aqui vai acontecer, por exemplo, o aluno vai abrir a primeira questão e ele só pode avançar para a segunda questão depois que ele responder a primeira. Então, você quebra a sessão, cria uma nova sessão para esse aluno, tá? E aqui você vai descrever, por exemplo, dados demográficos, né? Ali eu pedi nomes, poderiam ser dados pessoais nesse primeiro, e aqui dados demográficos para esse aluno responder. Então, vejam que você consegue, e aí ele vai indo por fases, nível de complexidade, tu coloca uma pergunta menos complexa até chegar na última, que é uma pergunta mais complexa, tá? Então, aqui, pessoal, vocês podem mesclar, mover a sessão, duplicar, tá? Então, é bem bacana todas as opções que a gente tem aqui, certo? Aqui, então, ordenar as opções aleatoriamente. Quando você dá, tipo, 5 opções para o aluno responder, você não quer que eles se copiem, por exemplo, você pode ordenar as opções aleatoriamente. As respostas vão ficar todas mescladas e esse aluno não vai conseguir copiar daqui a pouco de algum colega, tá? Então, essas são as opções para ir você montando perguntas nesse Google Formulários, tá? Nós temos algumas opções também aqui em cima de personalizar o tema, que aqui em personalizar o tema, você pode personalizar o texto, por exemplo, eu quero utilizar o Pacífico, quero utilizar uma outra cor, azul, vermelho, tá? Escolher uma imagem para compor, tá? Esse formulário, de acordo com o grupo de alunos que você vai trabalhar, você pode, ele é bem legal, tá? Então, aqui nós temos a opção de fazer todas essas formatações, né? Aqui, visualizar, ó, você pode visualizar como você criou o seu formulário, e aí, ó, vai para a próxima, ele vai para a próxima questão, ó. Então, vejam que o aluno vai fazendo em etapas, vai respondendo em etapas esse formulário,
Aqui no canto inferior tem a opção de editar esse formulário, tá? E aí você pode editar aquela questão que você está vendo em específico, certo? Tudo bem até aqui, profs? Então, vamos lá. Seguindo, vocês estão conseguindo me acompanhar, nós temos a opção aqui em cima de desfazer e refazer, temos a opção de enviar. Aqui em enviar, professores, vocês podem estar enviando por e-mail, para suas coordenações daqui a pouco, né? Para alguma pessoa em específico, né? Você pode adicionar um editor. Vocês estão em 5 profs fazendo uma atividade e vocês querem compartilhar a mesma atividade. Adiciona o colega aqui. Vocês podem copiar o link. Aqui eu sempre opto por ser link curto, né? E você pode mandar no grupo de atividades do seu aluno, mandar por e-mail, mandar por WhatsApp. E aqui incorporar um HTML que a gente acaba não utilizando, certo? Então, temos essa opção de como você vai enviar para o teu aluno. Pode ser por e-mail, pode ser copiando o link também, que é uma opção bem bacana aqui para você estar enviando. Profs, aqui então, como que você vai ver a resposta do seu aluno? Clicando aqui do lado, você pode ir direto para um link de planilhas. Ele vai abrir uma planilha, tudo planilhado com as respostas dos seus alunos. Ou ainda, se nós tivéssemos um formulário preenchido aqui, ele estaria com todos os mapas. Me perdoem. Estaria com todas as imagens aqui, com gráficos, gráfico pizza, gráfico para tabela, com todos os dados do seu aluno. Então, isso é muito legal, porque acaba tornando visual para vocês. Vocês conseguem ver, olha, aqui o meu aluno acertou mais, aqui o meu aluno errou mais, qual é a idade dos meus alunos. Então, isso é muito bom para vocês, quando vocês vão, por exemplo, mostrar os seus dados, os seus resultados, ou até mesmo para a sua disciplina mesmo, ver como é que está a resposta dos alunos, e até mesmo quando vocês vão dar o feedback de uma prova ou de uma avaliação feita pelo Forms, você pode mostrar direto os dados para os alunos. Olha, na turma de vocês a gente teve um baixo índice de acerto na questão número 5, vamos rever essa questão? O que aconteceu aqui? E aí fica visual. Lembrando que geração Z e geração alfa são extremamente visuais. Então, quanto mais visual você deixar e mais dinâmico, maior vai ser o engajamento desse seu aluno em sala de aula. Aqui você também tem as configurações, configuração de resposta, por exemplo, se você quer coletar o e-mail do aluno ou não coletar, né? O padrão de formulários, essa aqui normalmente a gente não precisa mexer. O que a gente precisa é aqui, se você deseja coletar o e-mail do aluno ou não. Muitas vezes ele não é necessário. Certo, profs? Então, essas são algumas dicas e algumas sugestões que vocês podem estar utilizando ao utilizar o Google Forms. Então, uma excelente ferramenta. Agora, eu vou compartilhar com vocês de uma forma bem rápida, até por causa do nosso tempo. Depois a gente pode até retomar aqui. Eu vou estar compartilhando com vocês o uso do Google Earth, tá? O Google Earth, da mesma forma, ele está aqui no Google Aplicativos. Você vai descer com ele, tá? Com o seu cursor até achar ele, que é esse mundinho. Quando a gente fala do Google Earth, a grande maioria de vocês conhece ele como até o Google Maps, uma forma do Google Maps, que acaba utilizando ele única e exclusivamente como localização, né? Mas o Google Earth, ele é muito mais do que isso, professores. Você pode utilizar ele como uma estratégia de aprendizagem imersiva, tá? Que é, assim, o que está bombando hoje fora do Brasil, tá? Que já, na verdade, há uns 2 anos que a aprendizagem imersiva é muito falada nos Estados Unidos, agora está chegando aqui, e a educação do futuro é aprendizagem imersiva, tá? A gente precisa possibilitar e permitir para os alunos que eles tenham imersão nos conteúdos que a gente vai ministrar. Então, quando vocês abrirem esse aplicativo do Google Earth, tá? Vocês vão ver que no canto esquerdo, ele é o globo, quando você olha para ele, você vê o globo, né? No canto esquerdo de vocês, vocês têm, então, a conta de vocês, no caso, né? Ele vai abrir.
Vocês vão ter a opção de pesquisar, que aí vocês vão pesquisar algum item específico que vocês desejarem, tá? E tem essa opção viajante, tá? Essa opção viajante é uma das opções que eu acabo utilizando bastante, porque ela é muito bacana, tá? São alguns time-lapses que a Google cria, que a gente pode estar utilizando para apresentar algumas histórias, uma parte, assim, algumas coisas muito específicas do Brasil e do mundo também, tá? Então, imagens em 3D para trabalhar algumas disciplinas, imagens de satélite. Então, ele é bem bacana, certo? Aqui nós temos também o Estou com Sorte, né? Que ele vai mostrar algum item para vocês em específico ou com alguma informação, tá? De curiosidade. Então, ele é bem legal. Os seus projetos, o que é os seus projetos, professores? Aqui, que é um ponto-chave do Google Earth, tá? Digamos que você é professor de geografia e você quer criar um projeto de, sei lá, algumas cidades no Brasil que trabalham com pedras preciosas. Você pode vir aqui criar o teu projeto e ir localizando as cidades no Google Earth, e ele vai criar um projeto para você apresentar como aprendizagem imersiva para os seus alunos. Professor, digamos que você dá aula de biologia, dá aula de ciências, dá aula no ensino superior, e você quer trabalhar a história do vírus da gripe H1N1, você pode vir aqui e criar um projeto mostrando aonde surgiu o primeiro vírus, onde surgiu, foi diagnosticado a primeira vez, depois criar a disseminação disso tudo, tá? Você pode vir aqui e criar um projeto da parte de genética, de DNA, mostrar onde que ele foi diagnosticado, onde que foi descoberto pela primeira vez. Isso tudo você começa a contar uma história. Já ouviram falar de storytelling? Né? Se fala muito nas redes sociais sobre isso. É você ensinar o conteúdo seu contando uma história. E o Google Earth nos possibilita isso aqui em criando projetos. Ó. Você pode criar o projeto direto no seu Google Drive, né? No seu pessoal, e aí você vai montando de acordo com os comandos que você vai dando aqui. Nós temos essa opção de personalizar a exploração e aqui de fazer medições de distância, quem trabalha com geografia, com essas disciplinas, aí pega arquiteturas, engenharia de trânsito e tal, que utilizam essas medições, pode ser tudo utilizado por aqui. Quando a gente acessa, então, o time-lapse, ele é bem bacana, deixa eu voltar aqui, que a gente pode, então, por exemplo, ele vai abrir aqui para vocês, ó, esse exemplo que o Google mostrou aqui, né? Direto. Deixa eu só abrir um outro aqui para vocês que vai ser melhor. Aqui, ó, time-lapse do Google Earth. Ele vai abrir para vocês, né? Vamos ver o que ele vai nos dar aqui, tá? Ó, ele estava nos dando exemplo aqui, ó. Expansão urbana. Vamos ver esse aqui que o Google nos deu de expansão urbana, para a gente trabalhar, por exemplo, expansão urbanas com os nossos alunos, né? Ó, ele vai passar, então, vai mostrar a expansão urbana, professores, então ele vai mostrar a expansão urbana para vocês desde os anos 80, tá, até 2022. Vejam o que ele vai mostrando desse crescimento, tá, da expansão urbana para vocês. E isso é muito legal para trabalhar com os alunos, tá? Ele traz aqui, inclusive, ó, 1 de 9. Vamos começar a nossa viagem em Las Vegas. Observe o crescimento constante nas fronteiras nos últimos 40 anos. A população da cidade dos arredores quintuplicou. E ele vai contando uma história que o professor pode ir contando com os alunos, né? Ou ainda pedir para os alunos, cada aluno lê aqui, ó, estão conseguindo ver no canto inferior direito aqui, ele, ó, o espalhamento urbano no mundo, indo para o sul de Dallas, foi o centro populacional estadunidense, aí ele mostra como é que foi o espalhamento urbano em Dallas. E aí ele vai dando a expansão urbana de vários locais do mundo, ó.
construindo para cima. Vamos ver o que ele diz aqui, ó. Vamos para o outro lado do mundo para dar uma olhada entre as cidades uma das cidades populosas da Terra, Seul, na República da Coreia. Quase metade da população do país vive perto da capital. Olha só o resultado da expansão. E ele vai dar de diferentes lugares do mundo. Expansão urbana, professores, e expansão de cidades, a gente pode trabalhar em inúmeras disciplinas, tá? Para trazer contextos de doença, para trazer contextos de saúde, de higiene, de saneamento básico, até mesmo de matemática, dá para trazer, olha, alunos, vamos ver então aqui, ó, no ano de 87 tinha tantas mil pessoas, hoje tem tantos mil pessoas aqui, nessa região específica, e você mostra para o aluno, você transforma isso em visual, né? E aí, olha, então vamos verificar o quanto de população aumentou, e se ele fazer o cálculo desse aumento da população. Então, isso é bem legal, muito bacana para vocês trazerem para as suas aulas, né? Então, esse é um exemplo que eu posso trazer aqui para vocês, voltado, né, para o que o Google nos oferece aqui. Tá? Então, imagens em 3D também para vocês estarem vendo, imagens e satélites aqui, tá? Então, são algumas das possibilidades que a Google nos permite, tá? Para vocês estarem buscando. Além disso, tá? Eu estou tentando ir buscar aqui algumas outras informações para vocês, tá? A Google nos permite também, por exemplo, aqui através do Google Earth, tá estudando outros países da África, outras histórias que ele conta aqui para nós, tá? Então, é uma das opções mais legais, acho que ele não está querendo compartilhar aqui, porque ele está compartilhando a tela com vocês, tá? Então, vocês vão sempre vir aqui em Viajantes, e ele vai trazer várias opções para vocês estarem buscando aqui várias ferramentas que ele tem prontas já para o professor estar utilizando. Mas, além disso, o Google Earth ele vai permitir vocês criarem as suas próprias narrativas de história aqui dentro, tá? Então, é uma ferramenta espetacular. Todo ano a Google atualiza ele. Então, com novidades aqui dentro, vejam que a expansão urbana é até 2022. Então, isso é genial, professores. Utilizem, é uma ferramenta pouco utilizada, tá? Então, vamos ver aqui o que mais que tem aqui. Mais do viajante. Ele não está querendo abrir para mim aqui. Pessoal, então veja, olha aqui, ó, Igreja Católica no Vietnã, não estou com sorte. Ele vai lá buscar, vocês podem trazer história das religiões, tá? Vocês podem ir lá buscar, aproximar o mapa aqui. Então, é muito bacana vocês possibilitarem aprendizagem imersiva para os seus alunos, né? Isso vai assim, aumentar muito o índice de engajamento dos seus alunos. Vocês podem achar, encontrar a ferramenta, enviar para os seus alunos, tá? Então, isso é muito legal, o uso do Google Earth para vocês em sala de aula, tá utilizando ele como essa ferramenta de aprendizagem imersiva. A Google também disponibiliza, através aqui do Google Earth, algumas câmeras, elas estão com problema, tem uns 6 meses já. A gente espera, inclusive tem já o pessoal que está... eu estou em algumas comunidades das ferramentas Google, que eles estão, assim, discutindo bastante com a Google para que essas ferramentas possam voltar, que são algumas câmeras ao vivo que o Google Earth disponibiliza, que a Google disponibiliza, da África, por exemplo. E aí o elefante está passando, muitas vezes, na sua aula e o aluno está vendo ao vivo. Tem no Canadá também, então é bem legal essas possibilidades que a Google nos permite, né? E de uma forma gratuita, de uma forma que vocês podem utilizar em sala de aula para potencializar e melhorar o engajamento dos seus estudantes. Profs, então hoje a gente viu 2 ferramentas que podem ser utilizadas muito, que devem ser utilizadas para melhorar o engajamento, para fazer com que esses alunos se tornem mais participativos das aulas de vocês, que é o Google Earth e que é
o Google Formulários.